Hey Geek, beleza? Tem se falado muito ao longo dos anos sobre como o Capitão Pátria é um dos maiores vilões da TV moderna. E acho que é difícil contrariar esse argumento, especialmente depois do episódio mais recente. A estrela de The Boys, Anthony Starr, realmente nos entregou um vilão complexo e tão imenso em seu próprio ego, que percebemos que ele foi traumatizado por seu passado, o que o transformou na pessoa que é hoje. No entanto, o que o episódio 4 da quarta temporada nos ofereceu foi um tempo com o Capitão Pátria, em um ambiente e uma atmosfera que ainda não havíamos visto antes. Ele visitando sua casa e voltando para onde tudo começou. Isso nos deu um vislumbre do personagem antes de conhecê-lo, e a cada uma de suas pequenas cenas teve um peso muito grande, com a atuação de Anthony Starr sendo uma das melhores já vista em toda a temporada de The Boys. Achei justo aprofundar-me no personagem do Capitão Pátria nesse episódio e discutir o porquê acredito que foi perfeito. Então, vamos ao assunto. Aqui está o porquê o Capitão Pátria foi aperfeiçoado ou melhorado na quarta temporada, no episódio 4 de The Boys. Só para avisar, esse vídeo conterá spoilers do episódio. Aprendemos mais sobre o passado do Capitão Pátria. Esse episódio nos mostrou um lado dele que não havíamos explorado muito. Sabíamos que ele foi criado em um laboratório, sendo submetido a experimentos extremos para testar seus verdadeiros poderes e ver o quão forte ou indestrutível ele era. No entanto, o que esse episódio fez foi nos permitir ver o Capitão Pátria e revisitar a sua casa, onde foi criado e como isso o impactou. A principal fraqueza que frequentemente vemos no Capitão Pátria surge do fato de ele não se sentir amado e necessário por aqueles ao seu redor. No momento em que ele saiu do elevador, o flashback começou, e vimos que, como um ser humano normal, ele foi para lá para matar o trauma dentro dele. O que aconteceu com ele quando ele era mais jovem começou a emergir na sua mente. Ouvimos falar dele sendo colocado no forno, com a temperatura subindo a cada vez mais, e realmente o machucando. Ouvimos sobre o apelido que ele odiava ser chamado, e vimos que ele ficava trancado em uma espécie de bunker por muitas horas a fio, sendo observado e monitorado por quem estava lá do outro lado, mesmo quando ele queria sair desesperadamente de lá. Com isso, a sensação de solidão, negligência, abandono e ser um estranho começou a vir à tona, e finalmente vimos exatamente o porquê o Capitão Pátria é do jeito que é hoje. Como um ser humano normal, moldado por seu ambiente e por todos aqueles experimentos dolorosos e traumáticos que foram projetados para testar os limites de sua capacidade, ele se transformou na maior ameaça que a nação está enfrentando naquele momento. Eu não havia percebido o quão o Capitão Pátria estava impactado por seu passado, mas vimos sua mudança de suas emoções e a vingança que ele busca realizar. Ficou claro o quão ele estava magoado, o sentimento que raramente vemos o Capitão Pátria exibindo. Era quase como se ele estivesse carregando aquele trauma com ele por toda a sua vida, e era um peso em seus ombros. Foi quando vimos aquele sorriso que ele tinha no final do episódio. Era sua maneira de se sentir que seu trauma estava superado, e agora ele estava livre, pelo menos ele pensa que estava. Observando como o Capitão Pátria se sentia em relação às pessoas que o criaram, aos eventos pelos quais passou e ao espaço físico em que ele esteve confinado, finalmente vimos um lado diferente do personagem. Isso adicionou profundidade e realmente nos deu uma visão da mente do poderoso Capitão Pátria, mostrando que havia algumas brechas em sua armadura. A maneira como ele lidou com seu trauma e a sua personalidade alternativa, que ele muitas das vezes tem em sua mente, nasceram naquela sala, como uma forma de ele conseguir sobreviver à experiência enquanto estava no porão da Vault. Um lugar com uma conexão real em sua mente, com a qual ele precisava cortar os laços por toda a sua vida, para se livrar desse sentimento, rompendo todos os vínculos e destruindo as mesmas pessoas que os criaram. Ele se sentiu que essa era uma maneira de transcender a humanidade e erradicar essa necessidade de amor que o torna tão dependente da aprovação de todos. Por isso que ele acabou voltando para lá. Uma maneira pela qual as pessoas muitas das vezes superam seu passado traumático é abordando de uma forma controlada, que esperançadamente permite que a pessoa siga em frente. O Capitão Pátria, no entanto, revisitou seu passado e agiu de acordo com ele, como uma forma de vingança. Ele foi para lá para remover essa necessidade de amor dentro dele. Porém, nada do que ele fez alterou aquele sentimento dentro dele. Ele pode pensar que não tem qualquer humanidade dentro dele e nem a querer, mas essa dependência foi programada por um dos melhores psicólogos do país,
Por isso, ele acabou ficando no mesmo lugar, mesmo quando era forte o suficiente para sair, submetendo as pessoas que o experimentaram aos mesmos testes que ele sofreu. Essa foi uma maneira de enfrentar seu trauma. Percebi que o Capitão Pátria só conhecia a violência, e apesar do fato de que essas pessoas horríveis fizeram isso com ele só conheceu a violência enquanto crescia. Isso explica o porquê ele era uma grande parte de quem ele é hoje. Embora o Capitão Pátria tenha se vingado das pessoas que o mudaram, ele não abordou a questão central de por que foi lá. Ele quase se perdeu na vingança. Bárbara menciona como a sua necessidade de aprovação é o que torna tão humano, e que isso sempre estará presente dentro dele. Tudo que o Capitão Pátria teve que responder foi dizer que ele não era humano e que não ia ensinar o filho dele a ser, e que o filho dele de nenhuma forma também seria humano. Ele está quase em negação, completa ou absoluta, e apenas empurrando essa questão profundamente enraizada cada vez mais para baixo. Ele odeia os humanos e se sente superior a eles, mas compartilhar a mente de um humano ou a mente humana, devido à maneira como ele foi criado, não é como escapar disso. A cena com Bárbara no quarto que ele chama de quarto ruim abordou perfeitamente isso e mostrou como o Capitão Pátria provavelmente sempre sentirá isso dentro dele. Não importa quantas pessoas ele mate ou quão melhor ele pense que se sentirá após a vingança. Houve um momento, ainda nesse episódio, quando ele colocou Frank no forno. Frank disse que se sentia muito e pediu desculpa, que só estava fazendo o trabalho dele. O Capitão Pátria respondeu dizendo: "Você se sente muito agora, mas por quê? Isso realmente foi duro para mim", e mostrou há quanto tempo ele estava lidando com isso. Ele provavelmente queria algum tipo de desculpas durante toda a sua vida e sempre se perguntou por que ninguém interveio e o ajudou quando ele estava sofrendo. Ele sabia que cada pedido de desculpas que ele recebia naquele momento vinha do medo e não era genuíno. Quando ele conseguiu a vingança que queria, isso o fez se sentir bem, mas não acho que ele tenha eliminado o lado humano dentro dele, ou permitido que ele realmente superasse o trauma que pesa em sua mente. Ele estava quase punindo-os, não apenas por submetê-lo ao trauma e à dor, mas também por dar-lhe aquela necessidade de dependência e amor, sua única fraqueza nos dias atuais. Anthony Starr retratou magistralmente a complexidade da mente do Capitão Pátria. A entrega da performance foi elogiada até pela direção do showrunner Eric Kripke, que mencionou que esta foi uma das melhores atuações do Capitão Pátria que ele já viu em toda a série. E acho que isso definitivamente corresponde ao que ele falou. Anthony Starr alterou entre tantas emoções diferentes em um piscar de olhos neste episódio. Foi impressionante vê-lo ser manipulador, atrair todos para uma falsa sensação de segurança e depois rir histericamente. Quando Martin não conseguiu realizar a tarefa que ele estava forçando a fazer, sentimos uma tensão na sala. Quando Bárbara entrou, vimos a dor escondida sobre seus olhos em cada cena e finalmente vimos a raiva crescendo dentro dele. Seus olhos e expressões faciais tiveram que falar por toda a atuação. A performance do Capitão Pátria foi crua e não vista antes. Pequenos momentos, como corrigir as pessoas quando era repetidamente chamado de John e olhar para baixo a maioria da parte do tempo, não passavam despercebidos e tornavam a atuação ainda mais convincente. Desde o momento em que ele saiu do elevador, você sabia que haveria um banho de sangue. Aquele sorriso cortando ao seu rosto no final da cena e ele coberto de sangue foi simplesmente a maneira perfeita de encerrar a atuação desse episódio. Cada momento com o Capitão Pátria nesse episódio foi simplesmente incrível. Você quase não sabia o que esperar quando ele aparecia na tela, e isso o tornou tudo melhor. Vimos um lado diferente do personagem, um lado que o fez parecer mais humano, porque ele tinha suas próprias provações, tribulações e problemas que carregavam consigo. Considerando que ele ainda foi para lá para remover sua humanidade e agiu de uma forma completamente desumana, nós realmente o vimos ser o mais humano que ele já foi em relação às suas emoções. E olhando para trás, para seu passado, a atuação de Anthony Starr como Capitão Pátria foi pura perfeição. A inclusão desse episódio foi incrível de assistir, uma performance que viverá por muito tempo na memória dos fãs de The Boys. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever e deixar um like se já não fez. Valeu, até o próximo.